Olá, queridos, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez para te ensinar e aprender com você sobre a aplicação da palavra de Deus e hoje vamos aprender a pregar dentro da história da filha do Jairo. Vocês pediram naqueles comentários que eu perguntei, então estamos aqui para aplicar essa palavra. E se você tem esse desejo de pregar a palavra de Deus, de ser um instrumento nas mãos do Senhor, acredite que você vai sair daqui da frente desse vídeo pronto para pregar a sua primeira pregação, tá bom? Então já te peço para ir curtindo esse vídeo, compartilhando e me dando aquela força, tá bom? Vamos lá? Quando você for pregar a palavra de Deus dentro da história do Jairo, você pode pregar em qualquer lugar. No culto de domingo, no culto de quinta, na rede de jovens, rede de mulheres, de criança, de adolescente, numa célula, porque uma mensagem é contemporânea e ela abrange muitos temas da nossa vida. E a primeira coisa que você tem que entender é o que você quer extrair da mensagem ali da filha de Jairo. Você pode falar sobre vários temas, o poder de Jesus sobre a morte, o poder de Deus para fazer milagre, a última palavra é de Jesus, sabe? Você pode escolher temas e temas conforme Deus direcionar você. No meu caso aqui, nós podemos escolher um tema, a última palavra é de Jesus. Ou podemos simplesmente aplicar versículo por versículo, como vários vídeos aqui no meu canal, você já viu eu fazendo. Então vamos lá, você vai falar para os irmãos, quer dizer, eu estou falando para você, que o texto da filha de Jairo tem vários evangelhos. Tem Mateus, tem Marcos e tem Lucas. Porém, Marcos e Lucas, essa história está muito mais completa para que você possa compreender melhor, tá bom? Então vamos lá. Você vai subir no altar, saudar os irmãos com a paz do Senhor, de repente se apresentar, se você está num local novo, agradecer a pessoa que te deu a oportunidade e você vai falar, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. É claro que você vai ler só o texto-chave, porque o texto que fala sobre a filha de Jairo é bem grande. Então você lê apenas o texto-chave, versículo 41 e 43. Você vai ler só 3 versículos. Você vai dizer, queridos, vamos ler apenas o versículo 41, 42 e 43 para a nossa meditação. Depois que você lê esses versículos, você fala o seguinte, vamos fazer uma oração nesse momento? Feche os seus olhos agora e ore comigo. Porque essa oração que você vai fazer vai preparar o ambiente espiritual para que a graça de Deus desça. Vai preparar o coração das pessoas, vai preparar suas mentes e vai preparar você para ser usado nas mãos do Espírito Santo. Tá legal? Depois que você fez aquela oração, você vai fazer aquela pequena introdução. Não esqueça que a introdução é um resumo daquilo que você já leu em casa, já aprendeu e que você vai ministrar. A introdução vai dizer para a igreja o que esperar de você naquela mensagem e que vai, consequentemente, deixá-los curiosos e atônitos, observando aquilo que você vai falar. Então você vai falar, queridos, essa é a história da filha de um homem, que ele era o líder da igreja. Ele era o dirigente da sinagoga, o Jairo, um homem dos que até não acreditava em Jesus, afinal de contas ele era um dos fariseus. Mas ele teve que passar por cima do seu orgulho e correr até Jesus, uma vez que a sua única filha de 12 anos não respondia mais aos medicamentos. Médico nenhum conseguia resolver o problema e ele foi obrigado a passar por cima do orgulho, correr até Jesus e trazê-lo até a sua casa, onde o milagre foi feito. E é disso que eu quero falar nessa noite, meus irmãos. E você vai falar, eu quero aplicar o tema seguinte. Aí você escolhe o tema que Deus tocou no seu coração. E no nosso caso, a última palavra é de Jesus, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte, você já vai lá lendo o versículo 22 e 23. E quando você lê o versículo 22 e 23, onde diz que o Jairo se prostrou aos pés de Jesus, insistindo pela saúde da sua filha. Você vai falar, irmãos, Jesus vinha vindo no barco, tinha muita gente ali em redor dele, mas o Jairo chegou de uma vez e se prostrou até os pés de Jesus, pedindo insistentemente pela saúde da sua filha. Aí você pega essa palavra e você vai aplicar da seguinte forma, a quem você se curva diante de uma doença? Aí você vai falar para os irmãos, querido, quando você está diante de uma doença, diante de um problema grave, diante de uma situação difícil, você se curva para quem? Você se curva diante de Deus, o único que pode te dar uma resposta? Ou você se curva diante de outros fatores que não te dão resposta? Diga para eles o seguinte, tem muitos irmãos, infelizmente, que vai no rezador, vai atrás de uma simpatia, vai atrás de um passe, vai atrás de um curandeiro. Queridos, você tem um Deus poderoso, recorra a Deus. O Jairo, mesmo não acreditando em Cristo, naquele momento ele se curvou diante de Jesus. Então, não se curve a ninguém, não se curve a outros deuses, se curve somente diante de Jesus, recorra somente a Jesus. No versículo 24, a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Então, quando você pegar e ler esse texto que Jesus foi com ele, você pega e aplica o seguinte, querido, aprenda a levar Jesus para sua casa. Diga isso para os irmãos, porque muitas pessoas têm contato com Jesus na igreja, têm contato com Jesus na célula, têm contato com Jesus no dia da festa da igreja, no dia do culto da virada, a festividade da mocidade, mas quando sai dali, ele deixa Jesus na igreja e vai para casa sozinho. E quando está em casa que acontece um problema, aonde é que está Jesus? Querido, diga para os irmãos, leve Jesus para sua casa. Faça como Jairo. Ele viu que a morte estava iminente dentro da sua casa, sabe o que ele fez? Trouxe Jesus
para dentro de casa. Faça isso você também. Diga para eles também, irmãos, ainda aqui no versículo 24, convide Jesus para morar na sua casa. E não apenas para dar um pulinho lá rapidinho. Senhor, dá um pulo aqui porque tem doença, dá um pulo aqui porque aconteceu um problema. Lembra? Lá em Caná da Galileia, a Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento. E na hora que aconteceu um problema no meio do casamento, quem que estava ali? Jesus para resolver o problema. Então você pega essa parte e diga assim, querido, Jesus tem que estar dentro da sua casa. Você está aqui nessa igreja hoje, convide ele, diga, Senhor, eu quero você dentro da minha casa. Eu quero te convidar para habitar na minha casa. Sabe por quê? Quando Jesus está morando na sua casa, todas as coisas começam a encontrar o seu lugar. Você vai falar para os irmãos que do versículo 25 até o versículo 34, olha só quanto tempo. Do 25 até o 34 acontece a história da mulher do fluxo de sangue, que intercepta Jesus no caminho que ele ia para a casa do Jairo. Ou seja, parece um atraso na vida do Jairo. Ele estava querendo que Jesus se apressasse quando a mulher do fluxo de sangue chega e o intercepta, sabe? Então, irmãos, você vai olhar para os irmãos e vai dizer o seguinte, Jesus nunca se atrasa. Não importa o que aconteceu, não importa as circunstâncias, ele não se atrasa. Você também pode pegar e citar o fato da Marta e da Maria, quando Lázaro tinha morrido e Jesus chegou em Betânia, a primeira coisa que elas falaram, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, parece que elas estão acusando Jesus de um atraso quando ele disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Tudo que você precisa é crer e não culpar Jesus por ter se atrasado. Não existe atraso no relógio de Deus. Diga para os irmãos, querido, se não aconteceu ainda é porque não é o tempo. Porque no tempo certo, Deus vai agir na sua vida. Você pode fazer a comparação com o bolo. Diga assim, as irmãs aqui que gostam de fazer bolos, fazer culinárias gostosas. Aí você cita, me diga, irmã, se você coloca um bolo no forno e você tirar o bolo antes do tempo ou depois do tempo, em ambos os casos, você vai perder o bolo. O bolo tem que sair na hora certa para que ele seja pronto para o consumo. Diga que se Deus te deu a bênção antes do tempo ou depois do tempo, o que deveria ser uma bênção pode facilmente se tornar em uma maldição. E ainda aqui nesse ponto da mulher do fluxo de sangue, diga para os irmãos o seguinte, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Para de tentar fazer com que Deus se adeque ao teu tempo, é você quem deve se adequar ao tempo de Deus. Nós que devemos, irmãos, estar prontos para entender o tempo de Deus e assim nos movermos e não pedir para Deus agilizar porque tu está com pressa. Não funciona dessa forma. O Senhor te diz o seguinte, descansa. É no meu tempo que eu trabalho, que eu me movo, que eu realizo os milagres. Diga isso que quando você estiver pregando, o coração das pessoas vai começar a descansar em Deus. No versículo 36, a Bíblia conta o pior momento da história. Vem alguém lá da casa do Jairo trazendo a pior notícia da vida dele. Jairo, não incomode mais o mestre porque agora é tarde. A menina já morreu. Foi uma notícia horrível no versículo 36. Mas sabe o que a Bíblia diz? Jesus não fez caso das notícias da morte, mas pediu fé ao Jairo. Sabe, irmãos, as notícias negativas não abalam Deus, nem muda os seus propósitos, seus planos. Deus não se entristece, Deus não muda, Deus não fica chocado com as notícias ruins. Quem fica somos nós, que às vezes não temos fé. Diga para eles. E você vai falar o seguinte no versículo 36. Jesus não depende da situação favorável para manifestar o seu poder. Diga para os irmãos, não importa a situação que você está agora, não importa o quão crítico está a tua história agora, o quão desconfortável está a tua finança, o teu casamento, a tua casa, não importa. A sua condição financeira, o seu grau de escolaridade, para Deus nada disso importa. Sabe a única coisa que ele pediu para o Jairo? Creia somente, tenha fé. Então o Senhor te diz nessa noite, você está pregando, tenha fé. Você está pregando, creia somente, porque quando você coloca sua fé em ação, o Senhor começa a manifestar o seu poder. Independente se todas as notícias em tua volta são negativas, o que importa é que a última palavra, olha você pegando o tema aqui, ó, a última palavra é de Jesus. E ainda aqui no versículo 36, você vai falar para os irmãos, Jesus estimulou Jairo a continuar, a prosseguir e não ficar prostrado lamentando a morte da sua filha. Olhe para os irmãos e diga, hoje Jesus te estimula, continue. Hoje Jesus te diz, prossiga. Hoje Jesus te fala, não fica prostrado em cima das notícias ruins. Porque notícia vem para te abalar, mas a fé vem para fazer você passar por cima das notícias ruins. Diga para eles também que você pode perder tudo, menos a sua fé. Jairo perdeu a esperança, Jairo perdeu a filha, Jairo perdeu a perspectiva. Mas sabe o que Jesus falou para Jairo? Tenha fé. Então olha para os irmãos e diga, você pode ter perdido tudo agora. Você pode ter perdido todas as suas expectativas de vitória, de vida, de bênção, mas o Senhor te diz hoje, não perca a fé. Porque quem perde a fé, perde tudo. Se você ainda tem um pouco de fé dentro do seu coração, acredite, o milagre pode acontecer ainda nessa noite na sua vida. No versículo 37, a Bíblia diz que Jesus levou consigo apenas algumas pessoas. O pai e a mãe da menina, o Pedro, o Tiago, enfim, essas pessoas que tinham fé. Você vai falar para os irmãos que Jesus levou consigo apenas pessoas que tinham fé. Aí você olha para os irmãos e fala o seguinte, pare de andar com incrédulos que impedem você de acreditar.
Olha, você sabia que as companhias que você anda pode influenciar no teu nível de fé? Se você anda com pessoas de fé, você vai ser uma pessoa de fé. Se você anda com incrédulos, você facilmente vai se tornar um incrédulo também. Então Jesus trouxe consigo apenas as pessoas que tinham contato com os milagres que ele já tinha feito. Vem cá o meu discípulo, alguns deles, uns 3, 4, e o pai e a menina. Ou seja, somente pessoas interessadas no milagre, pessoas que acreditavam em Jesus, e não aqueles outros que estavam ali trazendo a notícia da morte, trazendo notícias ruins. Jesus te diz hoje, ande com pessoas de fé. Traga para perto de você pessoas que acreditam, pessoas de Deus. Ainda aqui no versículo 37, diga assim, ande com pessoas que pensem como você. Pare de andar com aquela pessoa que toda hora te contesta. Ah, você tem um sonho? Ah, mas esse sonho aí, aqui não dá, nessa cidade não funciona, eu já tentei, fulano tentou, quebrou, deu tudo errado, desiste disso. Pare de andar com essas pessoas, acredite que o teu Deus pode te fazer capaz de vencer em qualquer lugar. Homens e mulheres de Deus venceram no deserto. Imagina você numa cidade aí toda abençoada. Diga para eles, querido, porque com certeza a tua palavra vai tocar o coração das pessoas. No versículo 38, a Bíblia diz que todos na casa estavam chorando e se lamentando. Olha só, Jesus chega na casa e encontra esse cenário de choros e lamentos em voz alta, aqueles gritos de choro. Então você pega o versículo 38, fala para os irmãos dessa forma, não é tempo de lamento, Jesus entrou na casa. Olhe para os irmãos e diga assim, hoje eu declaro na tua vida, o tempo do lamento acabou. O tempo do choro acabou, sabe por quê? Jesus está dizendo, eu estou entrando na tua casa hoje. Hoje eu estou entrando na tua história. Hoje eu estou entrando lá no teu casamento para resolver o problema. Hoje eu entro no teu trabalho e começo a agir em cima daquelas pessoas que te perseguiam, em cima daquelas pessoas que tentavam frustrar teus sonhos. Hoje eu estou entrando na casa. Para de lamentar, para de chorar. É tempo de vitória, o tempo de cantar chegou. Diga ainda para eles, esqueça os problemas e olhe para Jesus, que acabou de chegar. Às vezes a gente passa tanta luta, diga para eles, que só conseguimos olhar para o chão e para as lutas e não lembramos que Jesus entrou na casa. Você às vezes está aqui dentro da igreja, na casa dele, onde ele está presente, e só consegue lembrar dos problemas lá fora. Deus te diz, não chore mais, a menina não morreu. Só está dormindo. Deus te diz, sabe o que? Esse problema não é o fim da picada. Não é o final da tua história. Não é o fim da lida. Jesus está dizendo, sabe o que? Isso aqui é só um pretexto de Deus para manifestar o poder dele na tua vida. Então creia somente. No versículo 39, Jesus fala para as pessoas que estavam ali e disse assim, olha, não chorem, ela está apenas dormindo. E sabe o que eles fizeram? Riram dele. Pega essa palavra e diga para os irmãos, essa palavra que Jesus fala, ela dorme, me traz uma calma e confiança. Deus te diz, sabe o que? Confia, te acalma, porque essa luta que você está passando aí, esse problema, é o que os homens dizem que aconteceu, mas a última palavra é minha. O Senhor te diz assim, ó, quem bate o martelo no final sou eu. Então para de dar ouvido às palavras negativas que trouxeram para você, porque a menina está só dormindo, o milagre vai já acontecer. Quando você começa a falar essas palavras com ousadia, com intrepidez, irmãos, as pessoas começam a criar expectativa de um futuro melhor e a sua fé começa a se acender, porque a palavra de Deus tem esse poder de trazer vida, de trazer fé e esperança. Ainda no versículo 39, Jesus fala, sabe o quê? Depois que ele falou isso, você vai aplicar o seguinte, Jesus já sabia o que iria fazer. Ele já chegou naquela casa sabendo o que ia fazer. Então você olha para os irmãos e diga assim, Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida. Você chegou aqui na igreja, diga para eles, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida. Creia somente. Ele chegou na casa do Jairo sabendo o que ia fazer. Mas Jesus não conta o processo da tua luta, ele não conta o processo da tua caminhada. Ele sabe, mas você não sabe. Ele só diz o seguinte, confia. Eu nunca decepcionei quem confiou em mim. Confia, porque daqui a pouco eu vou entrar nesse quarto onde a morte estava ali, onde a palavra negativa estava ali e vou mostrar para todo mundo o fruto daquele que confia em mim. No versículo 40, a Bíblia diz que Jesus pediu que todos eles saíssem. Sabe por quê? Eles estavam rindo. Jesus falou que a menina dormia e começaram a rir. Incredulidade, falta de fé. Jesus disse, saia todo mundo. E ficou apenas ali quem? As pessoas que acreditavam, as pessoas que tinham fé. Irmãos, as pessoas que não têm fé, que não confiam, que não acreditam, jamais alcançarão proximidade de Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus manda todo mundo sair, você pode aplicar da seguinte forma. Você vai dizer o seguinte, não entre no local do milagre com pessoas erradas. Jesus, antes de entrar no quarto da menina, ele só trouxe consigo as pessoas certas. Todos aqueles choradores, aqueles reclamões, murmuradores, ele mandou embora. Mande embora da sua vida os que murmuram. Mande embora da sua vida os que reclamam. Mande embora da sua vida aqueles irmãos da igreja que chegam na tua casa para falar mal do pastor, para falar mal da pastora, para falar mal de ministério. Mande embora da sua vida. E fique perto das pessoas que acreditam, das pessoas que são leais à igreja, leais a Deus, leais aos seus ministérios, porque com essas pessoas o milagre sempre acontece. Então não entre no local do milagre, no dia do milagre, no lugar da bênção com as pessoas erradas. E ainda que nessa parte você vai falar para os irmãos, no momento mais marcante da sua vida, que Deus vai te colocar lá no topo,
Esteja com as pessoas de Deus. Caminhe com as pessoas de Deus. Compartilhe com as pessoas de Deus. E jamais com as pessoas que podem frustrar os seus sonhos. No versículo 41 e 42, Jesus diz para a menina: levanta-te, eu te ordeno. Ou seja, Talita cumi, que quer dizer isso? E nesse momento você vai falar, aplicar para os irmãos: nada resiste à ordem de Jesus. Ele chegou e ordenou. E quem é que vai contra a palavra de Jesus? Diga para os irmãos: nada vai contra a ordem de Jesus. Nada resiste à ordem de Jesus. Aí você declara: eu declaro que hoje Jesus ordena o milagre na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento. Eu declaro que hoje Deus ordena bênção na sua vida e nada resiste à ordem de Jesus. Querida, essa mensagem vai ser muito profunda na sua vida. Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Claro, se você se consagrar, se você, ungir ali um momento. Vamos continuar. Ainda que nesse momento você vai dizer assim: Jesus é expert em realizar sonhos e milagres. Então entrega tudo isso na mão do Senhor, porque a última palavra pertence a Jesus. No versículo 43, quando a menina ressuscita, Jesus fala o seguinte: dê de comer para essa menina. Ou seja, mandou alimentar a menina. Não é só fazer o milagre, mandou alimentar o milagre. Pega essa parte e fala o seguinte, queridos: Jesus faz o milagre, mas nós o alimentamos. E como é que você vai explicar isso? Explique o seguinte: cuide bem daquilo que Deus te deu. Cuide bem do milagre que Deus te deu. Às vezes a gente ora anos pedindo a Deus uma bênção, mas não cuida da bênção. Você ora anos pedindo a Deus que te dê almas, e quando as almas chegam na igreja, você não cuida dessas vidas, você não visita essas pessoas, não ora por elas, deixa solta até que ela volta para o mundo de novo. Você ora anos pedindo um casamento, e quando Deus te dá uma mulher de Deus, um marido de Deus, você cuida mal dessa pessoa, não dá atenção, não dá a assistência que precisa, deixa solto, e o inimigo age e separa você, e depois você vai dizer: é porque não era de Deus? Cuide bem do que Deus te deu, querido. Cuide bem do seu ministério, que Deus te deu um ministério que você orou, queria trabalhar na igreja, eu queria ser uma bênção, eu queria fazer alguma coisa. Quando você agora é do ministério, o que você faz? Falta reunião, falta discipulado, você falta, não avisa nada para ninguém, passa por cima da liderança, faz quando quer, como quer, de qualquer jeito. Ou seja, não é só pedir a Deus uma bênção, não é só pedir um milagre. Você precisa cuidar do milagre, alimente o milagre, abençoe o milagre e principalmente os dons que Deus te deu, o talento que Deus te deu. Cuide desse dom. Cuide desse talento, porque Deus pode pegar novamente. E depois que você falou tudo isso, você vai fazer uma conclusão dizendo: queridos, hoje é uma noite que Deus te trouxe aqui para te dizer: a última palavra é minha. Se você tem uma causa diante de Deus, seja na justiça, seja uma causa na sua família, seja no seu trabalho, seja no mundo espiritual, sabe? Faça como Jairo. Procure Jesus e se prostre diante dele. E confia somente, porque o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu vou te abençoar. Eu vou bater o martelo e vou declarar que o tempo de cantar na tua vida chegou. Aí você coloca todo mundo de pé, chama lá na frente e diz: eu vou orar por você. E essa bênção chega na tua vida hoje, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu te agradeço por ter ficado até aqui e te dizer: tenho agora o curso Segredo dos Pregadores, um curso online que você pode clicar aqui no vídeo, aqui no link abaixo, e você pode adquirir. Deus te abençoe e até a próxima.